Olá, eu sou Rodrigo Machado Correia e hoje vamos para a terceira parte do nosso vídeo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. No nosso primeiro estudo, abordamos a questão do fluxo de dados e verificamos alguns conceitos importantes trazidos pela norma. No segundo vídeo, estudamos os princípios e as hipóteses em que pode haver o tratamento de dados. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre os direitos do titular dos dados e veja bem, estes direitos geram uma série de efeitos práticos que precisam ser pensados no programa de proteção de dados a ser implementado na empresa. De início, vamos esclarecer que o proprietário dos dados é a pessoa natural. Não é a empresa que fez a coleta dos dados a proprietária destes. A empresa pode ser a dona da inteligência utilizada na coleta dos dados, mas os dados em si pertencem à pessoa natural, sendo assegurado ao titular, esta pessoa natural ou titular, os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. O primeiro direito do titular que vamos destacar é o de acesso facilitado às informações sobre o seu tratamento. Isto significa que a empresa deve estabelecer parâmetros de acesso facilitado ao titular. A ideia aqui é simplificar, é trazer uma abordagem amistosa ao usuário, com informações claras, adequadas e ostensivas, principalmente sobre a finalidade do tratamento, a forma e duração deste tratamento. Bem, daqui podemos extrair que o titular pode entrar em contato com a empresa e solicitar estas informações. Desta forma, é interessante que a empresa tenha uma tabela de temporalidade em relação aos dados coletados, determinando os prazos de duração do tratamento, podendo assim, se for necessário, prestar todas as informações ao titular dos dados. Vale lembrar que este acesso simplificado deve ser prestado imediatamente, e o acesso completo em relação à origem dos dados, critérios utilizados e finalidade do tratamento deve ser prestados em até 15 dias, contados da data do requerimento efetuado pelo titular. Partindo desse pressuposto, é direito do titular, que pode ser exercido a qualquer momento e mediante requerimento, ter a confirmação da existência de tratamento sobre os seus dados. Desta forma, se o titular perguntar a uma determinada empresa se ela trata os seus dados, há a obrigação legal de a mesma informar se há ou não o tratamento dos dados. Bem, se a resposta for positiva, no sentido de que há tratamento de dados, também será direito do titular ter acesso a estes dados, com o objetivo de saber quais os dados que a empresa mantém armazenados. Após o acesso aos dados, o titular tem direito de solicitar a correção destes dados, caso perceba que os mesmos estão incompletos, inexatos ou desatualizados, obrigando a empresa a operar esta correção. Continuando, também constitui direito do titular a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD. Desta forma, a norma abre oportunidade ao titular dos dados de exercer este direito e pedir que haja o bloqueio ou a anonimização, a eliminação dos dados quando estes forem desnecessários, excessivos ou tratados em desacordo com a norma. Agora, o fato de o titular fazer os questionamentos não significa que a empresa vai simplesmente concordar com eles. A empresa pode justificar legalmente apontando as divergências do pedido do titular em relação à própria LGPD. E dependendo do caso, manter o tratamento de dados. É claro que esta posição da empresa pode gerar algumas consequências que veremos a seguir. Outro direito do titular é o de exigir a eliminação dos seus dados pessoais quando o tratamento se dá com fundamento no consentimento. Em nosso segundo vídeo, abordamos as hipóteses de tratamento e lá explicamos que sempre que possível a empresa deve fundamentar o tratamento não só
no consentimento do titular, exatamente em decorrência do direito de revogação do consentimento. Assim, havendo fundamento nas demais hipóteses de tratamento do artigo 7º, mesmo com a revogação do consentimento, é possível a continuidade do tratamento. Mas neste ponto, precisamos tomar cuidado, pois o titular pode opor-se ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa do consentimento, havendo neste caso a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A pergunta que devemos fazer neste momento é: e se os direitos do titular não estão sendo observados? O que ele pode fazer? A resposta é que o titular dos dados possui direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador, contra a empresa, perante a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, ANPD. Neste caso, a ANPD iniciará o procedimento fiscalizatório no controlador em decorrência do pedido efetuado pelo titular. Ainda, além de peticionar a ANPD, o titular também pode peticionar aos órgãos de defesa do consumidor, como por exemplo os PROCONs de sua região, ou ainda mediante ação judicial no âmbito do Poder Judiciário. Estes foram alguns direitos dos titulares de dados trazidos pela LGPD. Vale lembrar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi estruturada no dia 27 de agosto de 2020, com base no Decreto 10.474. Espero que as informações possam ter sido úteis. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima!